no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Estamos começando a edição de hoje do Bate-Papo Político aqui no Jornal Alerta Geral. Hoje comigo Marcos Furlan e o jornalista Beto Almeida. Luzenor de Oliveira gostou da viagem, né, jornalista Beto Almeida? E a gente começa por aqui o Bate-Papo Político. Mais 2 partidos realizaram convenção para homologar candidaturas às eleições de 2022. O PDT lançou Roberto Cláudio ao governo do estado. O PSD oficializou candidaturas à Assembleia Legislativa e à Câmara Federal. E o nome de Domingos Filho para vice na aliança com o PDT. As informações agora com Carlos Alberto. O domingo foi marcado pela agitação política na Grande Fortaleza e na região dos Inhamuns. Na capital, o PDT oficializou a candidatura do ex-prefeito Roberto Cláudio ao governo do estado e os nomes dos candidatos à Câmara Federal e à Assembleia Legislativa. Em Tauá, o PSD também realizou a convenção para apresentar os candidatos a deputado federal e deputado estadual e homologar aliança com o PDT. A convenção do PDT foi marcada pela ausência da governadora Isolda Sela, do prefeito de Sobral, Ivo Gomes, e do senador Cid Gomes. Isolda era o nome defendido pelo ex-governador Camilo Santana e pelos irmãos Cid e Ivo Gomes, e também pelas lideranças estaduais do PT, MDB, PP, PCdoB, PV e PSDB. O PDT decidiu indicar o nome de Roberto Cláudio, que terá como vice o presidente regional do PSD, Domingos Filho. O prefeito de Sobral, Ivo Gomes, em suas postagens pelas redes sociais, defendeu a candidatura de Isolda Sela ao governo e não escondeu o desencanto com a escolha de Domingos Filho para a vice na chapa do PDT. O presidenciável Ciro Gomes foi saudado pelo agora candidato Roberto Cláudio como a maior liderança política do Ceará e o futuro presidente do Brasil. Roberto disse em seu discurso que irá transformar, se eleito, o Ceará no estado mais moderno do país. O repórter Tobias Saldanha, da redação do Ceará Agora, acompanhou os bastidores políticos e tem mais informações sobre a convenção do PDT, que não apresentou o candidato ao Senado. Com informações do Ceará Agora, Carlos Alberto. A candidatura de Roberto Cláudio ao governo do estado foi homologada neste domingo em convenção realizada pelo PDT no centro da capital. Coube ao presidente regional da sigla, o deputado federal André Figueiredo, anunciar a oficialização da postulação do ex-prefeito de Fortaleza. André disse para a imprensa que não concorda com o que foi dito pelo PT, que culpou os pedetistas pelo rompimento da aliança. Sempre abrimos o diálogo com o PT. É bom que se diga que o Cid era governador e indicou uma candidatura do PT, que é o ex-governador Camilo Santana, muito competente, uma pessoa amiga nossa, mas dizer que o PDT causou o rompimento é até brincadeira, porque o PDT sempre se abriu ao diálogo. Agora, lógico, nós sempre deixamos claro que nunca aceitaremos interferências indevidas no nosso partido. E democraticamente nós escolhemos, numa disputa serena, calma, com a grande e competente governadora Isolda Sela, e homologamos a candidatura do Roberto Cláudio. Então, dizer que nós provocamos o rompimento, isso aí é absolutamente querer enganar a população cearense. Candidatura ao Senado, o PDT continua apoiando o Camilo ou pretende lançar uma candidatura própria da chapa? Esperamos que o ex-governador Camilo tenha a serenidade de apoiar o Roberto Cláudio. Em não apoiando e lançando um candidato ao governo, certamente nós também teremos um candidato ao Senado. Convidada, a governadora Isolda Sela não compareceu, assim como o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Evandro Leitão, além dos irmãos de Ciro, o senador Cid Gomes e o prefeito de Sobral, Ivo Gomes. O ginásio do Colégio Farias Brito foi ocupado por militantes defensores das postulações de Ciro Gomes ao cargo máximo da República e Roberto Cláudio, governador. O presidenciável aproveitou no seu discurso para citar um breve histórico das discussões em torno de um nome para concorrer ao governo do Ceará em outras eleições, desde 1990 até chegar em 2014, quando Camilo Santana foi o escolhido. O petista foi alfinetado por Ciro. Pedir união, responsabilidade, humildade. E aí, meu companheiro Roberto, meu querido companheiro e amigo Domingos Filho, a tarefa de vocês é muito grave.
grave e muito séria, porque por mais que as paixões políticas, o egoísmo, o projeto pessoal de domínio de quem quer que seja, vá se apresentar na luta, a tarefa de vocês é dar a outra face. A tarefa de vocês é unir o Ceará. O nosso povo não tem culpa da vaidade e da prepotência de lideranças que, uma vez construídas nessa luta e ao redor desse projeto, agora servem por uma ninharia, um punhado de nada ou um carguinho de ministro, desertam da humildade e da luta do povo. Chegando nos braços do povo, Roberto Cláudio esteve no palanque ao lado de Domingos Filho, de Ciro, do prefeito de Fortaleza, José Sarto, e de sua família. E em conversa com jornalistas que cobriam a convenção, citou o histórico do seu futuro parceiro de chapa. Domingos, como eu disse, presidiu a Assembleia, foi vice-governador, hoje preside uma das maiores forças políticas e preside um partido unido em torno do projeto que como apresentou a candidatura de Domingos a vice. E, para além disso, tem talento político, tem habilidade, tem uma experiência também administrativa e de liderança. E certamente será fundamental no processo da candidatura e, mais importante ainda, nós tivemos esse privilégio para nos ajudarmos a fazer história. Nós queremos fazer um governo histórico, deixar um legado de um governo, como eu disse, que continue o que está bom, que corrija o que está mal e que faça o que nunca foi feito no Ceará. Escolhido como vice-governador na chapa de Roberto Cláudio, Domingos Filho informou que cabe ao ex-prefeito de Fortaleza a articulação para atrair mais partidos para apoiá-lo, como é o caso do PSDB. Quem deve conduzir uma conversa diretamente com o PSDB, e já o fez, é o candidato a governador Roberto Cláudio. É evidente que torço muito que a liderança do ex-governador Tasso Gereissati, que além de ser marcante e inspiradora, é também uma força muito grande eleitoral para contribuir na nossa vitória. De Fortaleza, Tobias Saldanha para o jornal Alerta Geral. Beto Almeida. A análise política com credibilidade e isenção. Olha, tem uma frase do ex-prefeito e candidato agora oficializado pelo PDT, Roberto Cláudio, que ele diz o seguinte: não será uma campanha fácil. E aí ele diz, e é bom que assim seja, para que a gente dê ainda mais valor no caso de uma eleição. E ele tem consciência de que, com a divisão que foi estabelecida, de fato será uma campanha bastante acirrada. Mas, para além disso, não faltou otimismo no que nós vimos aí das declarações feitas não só por ele, mas também pelos aliados que estiveram presentes na convenção, que, por sinal, lotou o auditório, o ginásio de um colégio aqui na capital. Lógico, o auditório em si não era grande, mas muitas caravanas do interior e, de fato, lotou o ambiente. O ex-prefeito Roberto Cláudio, agora pré-candidato oficial, ele diz o seguinte, Marcos, ainda não cansou e nem encerrou os contatos para formar uma aliança partidária. Ele diz que pretende ter entre 8 e 9 partidos em diálogo aí para finalizar essa construção de um acordo político-eleitoral nesta chapa dele. Isso significa dizer o seguinte, que o prefeito Roberto Cláudio vai sim continuar fazendo essas articulações em busca, inclusive, de alguns partidos que estavam ainda aliados, que por enquanto continuam conversando e negociando com a chapa que hoje está sendo formada, liderada pelo ex-governador e candidato ao Senado, Camilo Santana. Agora tem um detalhe, pelas regras eleitorais, essas composições partidárias, essas alianças, elas também têm um prazo. Elas precisam ser anunciadas até o próximo dia 5 de agosto, que é o último dia para as convenções eleitorais. Então toda essa etapa de negociação, mesmo a convenção tendo sido realizada, ela, é bom que se diga, tem que cumprir essa regrinha. Tem que ser finalizado aí até o dia 5 de agosto. Além disso, o registro de candidaturas, porque aí é outro processo, depois da convenção vem o processo de registro de candidaturas, este sim pode ser feito até o dia 15 de agosto. Então, muita coisa também pode ainda acontecer até o dia 15 de agosto. Gente que tira, por exemplo, Marcos, um nome da chapa que estava lá, entra noutra composição, e aí sim, a partir do dia 16 de agosto, é que a campanha começa para valer mesmo, como se diz, nas ruas. E um detalhe importante que a gente tem que colocar aqui claramente,
esta campanha do PDT, o ex-prefeito Roberto Cláudio, candidato, fez a leitura o seguinte, pelo discurso dele, um discurso de respeito aos adversários, numa campanha mais de paz e amor. O presidenciável Ciro Gomes não, foi mais enfático, foi mais direto em algumas críticas, mas campanha também tem esse ambiente político mesmo acirrado, conturbado. Isso não é um encontro, por exemplo, de religiosos. É uma campanha onde se disputa o poder. E principalmente aqui no caso, a continuidade de um poder político, de um projeto político que está aí há 16 anos sob o comando. O presidente nacional do PDT, o Carlos Lupe, disse, por exemplo, que ele não tem dúvida. Foi a maior convenção estadual realizada pelo PDT até agora nesta pré-campanha, nesta fase de definição de candidaturas. E ele tem razão, é aqui mesmo que o PDT, por ter exatamente também o seu presidenciável daqui, Ciro Gomes, que as atenções serão voltadas. Mas é claro que este super domingo de eleições, com o PSD realizando a sua lá em Tauá, com Domingos Filho também sendo confirmado vice, isso daí tem também outros desdobramentos para além da questão do PDT em si e do próprio PSD que definiu, por exemplo. Ainda tem para se discutir quem será o candidato a senador nessa composição. Aí sim, entram a capacidade também de articulação e de conversas com outros partidos aliados, como o próprio PSDB. Mas aí não para por aí. A semana vai continuar ainda recheada de muitas articulações e eu quero conversar sobre isso, Marcos, daqui a pouco, porque a gente vai ter agora um intervalo, né?